Existem lugares no nosso planeta que você simplesmente não pode visitar. Alguns são proibidos por governos. Outros são isolados por causa de perigo extremo. E alguns são evitados porque ninguém consegue explicar direito o que acontece lá. Estamos falando de regiões onde pessoas desapareceram, equipamentos pararam de funcionar e até a ciência admite: não temos todas as respostas. Hoje, você vai conhecer 7 lugares proibidos da Terra que desafiam a lógica. E quanto mais perto do final, mais estranho isso fica. Ao redor do mundo, existem áreas que são fechadas ao público por diferentes motivos. Algumas por segurança, outras por risco ambiental. E algumas simplesmente porque é melhor ninguém chegar perto. Então prepara-se, porque agora a gente vai começar nossa viagem pelos 7 lugares proibidos da Terra que ninguém consegue explicar completamente. Ilha Sentinela do Norte. No meio do Oceano Índico, existe uma pequena ilha que parece parada no tempo, a Ilha Sentinela do Norte. Ela é habitada por uma das tribos mais isoladas do mundo. Essas pessoas vivem lá há milhares de anos e rejeitam qualquer tipo de contato com o resto da humanidade. O governo da Índia, que controla a região, proíbe qualquer aproximação. Não é permitido visitar, não é permitido filmar de perto, e muito menos tentar contato. E existe um motivo sério para isso. Toda vez que alguém tentou se aproximar da ilha, foi recebido com lanças e flechas. O mais intrigante é que ninguém sabe ao certo como essa tribo sobrevive, qual é exatamente o nível de conhecimento deles, quais doenças eles podem ter ou não ter, e como conseguiram se manter isolados por tanto tempo. A ciência até estuda o caso à distância, mas a verdade é que esse é um dos poucos lugares da Terra onde a vida humana segue praticamente intocada pela civilização moderna. Isso levanta uma pergunta inquietante. O que mais pode estar acontecendo lá que a gente simplesmente nunca vai descobrir? A zona da morte do Monte Everest. O Monte Everest é o ponto mais alto do planeta, mas também é um dos lugares mais letais que um ser humano pode tentar alcançar. Existe uma região conhecida como Zona da Morte, onde o nível de oxigênio é tão baixo que o corpo humano começa literalmente a falhar. O cérebro fica confuso. Os músculos param de responder direito. E muitas pessoas relatam alucinações, decisões completamente sem sentido e até uma vontade estranha de simplesmente sentar e desistir. Ao longo dos anos, dezenas de alpinistas morreram ali. E muitos corpos continuam no mesmo lugar até hoje, porque resgatá-los é simplesmente perigoso demais. O mais assustador é que a ciência ainda não entende completamente como a mente humana reage nessas condições extremas. Por que algumas pessoas entram em pânico? Por que outras ficam estranhamente calmas? E por que tantas tomam decisões que acabam sendo fatais? A Zona da Morte não é oficialmente proibida, mas na prática, é um lugar onde o corpo humano não foi feito para existir. A Zona do Silêncio. No norte do México, existe uma região conhecida como Zona do Silêncio. E esse nome não é à toa. Relatos dizem que nessa área sinais de rádio simplesmente param de funcionar. GPS falha, bússolas ficam estranhas e a comunicação muitas vezes simplesmente morre. Além disso, existe uma quantidade anormal de meteoritos que já caíram nessa região ao longo dos anos. Cientistas já tentaram explicar o fenômeno com teorias sobre minerais no solo ou interferências magnéticas, mas o fato é que nada explica completamente por que tanta coisa estranha acontece sempre no mesmo lugar. Moradores da região também relatam aparições estranhas, luzes no céu e situações difíceis de explicar. Pode ser tudo coincidência? Pode. Mas é estranho demais para ser ignorado. Pripyat e a zona de exclusão de Chernobyl. Em 1986, o mundo assistiu a um dos piores acidentes nucleares da história. Chernobyl. A cidade de Pripyat foi evacuada às pressas. Pessoas deixaram tudo para trás. Casas, móveis, brinquedos, roupas. Tudo ficou congelado no tempo. Até hoje, a região faz parte da chamada Zona de Exclusão, onde o acesso é extremamente controlado por causa da radiação. O mais inquietante é que, mesmo décadas depois, ainda existem áreas onde ninguém sabe exatamente quais serão os efeitos a longo prazo. Alguns animais parecem ter se adaptado, outras áreas continuam perigosas demais. Equipamentos às vezes apresentam falhas estranhas.
Chernobyl virou um lembrete silencioso de como a tecnologia humana pode sair do controle e de como existem consequências que a gente ainda não entende completamente. O Triângulo das Bermudas. Durante décadas, o Triângulo das Bermudas ficou famoso por um motivo simples. Navios e aviões simplesmente desapareceram. Relatos falam de bússolas que enlouquecem, instrumentos que param de funcionar e comunicações que são cortadas do nada. A ciência já propôs várias explicações. Fenômenos climáticos raros, liberação de gás metano no fundo do oceano, erros humanos, problemas de navegação. Mas o fato é que nem todos os casos foram explicados de forma convincente. Alguns desaparecimentos continuam cercados de perguntas sem resposta. Hoje, muita gente evita até de mencionar o lugar. Não por acreditar em algo sobrenatural necessariamente, mas porque existe uma sensação estranha de que nem tudo ali foi totalmente compreendido. Floresta de Hoia Baciu. Na Romênia, existe uma floresta conhecida como Hoia Baciu. E ela é considerada por muitos como um dos lugares mais estranhos do mundo. Pessoas que entram lá relatam náusea, tontura, falhas em equipamentos eletrônicos e até a sensação de perder a noção do tempo. As árvores têm formas deformadas, quase como se algo tivesse afetado o crescimento delas. Alguns dizem ver luzes estranhas, outros falam de sombras. E existem relatos de pessoas que entraram e nunca mais foram vistas. Cientistas já tentaram estudar a área. Existem hipóteses, mas mais uma vez, nenhuma explicação fecha completamente. Pode ser psicológico? Pode ser ambiental? Pode ser algo raro e natural? Talvez. Mas o mistério continua. Área 51. No meio do deserto dos Estados Unidos, existe uma base militar tão protegida que o simples ato de se aproximar pode dar problema sério. A Área 51. Oficialmente, o governo diz que é um local de testes de aeronaves e tecnologias militares. E sim, isso provavelmente é verdade. Mas o problema é que nunca contaram tudo. Durante décadas, a Área 51 foi cercada de rumores, tecnologia ultra secreta, projetos que nunca vieram a público, e até teorias envolvendo vida extraterrestre. Mesmo hoje, com algumas informações já liberadas, ninguém sabe exatamente tudo o que acontece lá dentro. O espaço aéreo é restrito, o acesso é proibido, e a vigilância é constante. Pode ser só uma base militar? Pode. Mas o nível de sigilo é tão alto que até hoje a Área 51 continua sendo um dos lugares mais misteriosos e inacessíveis do planeta. E isso deixa uma pergunta no ar: o que será que existe lá, que a gente nunca vai ver? O mundo é muito maior, mais estranho e mais misterioso do que a gente costuma imaginar. Mesmo com toda a tecnologia, satélites, estudos e avanços científicos, ainda existem lugares que desafiam explicações simples. Alguns são perigosos, outros são protegidos. E alguns talvez seja melhor continuarem assim, longe da nossa curiosidade. Agora me conta, qual desses lugares você achou mais assustador? Se você curte esse tipo de mistério real, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo qual tema você quer ver no próximo vídeo. Porque se tem uma coisa que o nosso planeta prova, é que ainda existem muitos segredos esperando para serem descobertos.